Esse também é um dos principais assuntos que a gente vem denunciando e combatendo nesses últimos dias, nesses tempos, com coragem. Por quê? Como o senhor falou, as pessoas têm sido levadas a fazer sacrifícios financeiros através de comparações do Antigo Testamento para que elas possam se desfazer de seus bens materiais. Quer dizer, os líderes religiosos, de forma gananciosa, levam as pessoas a fazer sacrifícios financeiros em favor de pedidos, em favor de... e, na verdade, aquilo ali vem através até de... levando as pessoas a acreditar que elas seriam capazes de fazer ou apresentar um sacrifício perfeito, que nunca vai acontecer. Primeiro porque, conforme a história bíblica, nós temos que entender que o Evangelho da Graça, ele é justamente isso, de graça. Por mais que o ser humano tente, ele jamais vai conseguir fazer aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Inclusive, o autor aos Hebreus, eu convido até as pessoas a estudarem, pesquisarem, no capítulo 7, 8, 9 e 10, principalmente no verso 10, que diz assim: nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, o sacrifício que Jesus fez na cruz foi um sacrifício feito uma vez por todas. Então, infelizmente, muitos líderes gananciosos falam: não, você tem que apresentar um sacrifício perfeito. Como que nós vamos apresentar um sacrifício perfeito? Como que essa pessoa vai conseguir apresentar algo perfeito se ela é imperfeita? Qual é o valor, por mais rica que seja a pessoa, por mais milionária que seja a pessoa, ela vai poder apresentar que justifique ou que seja suficientemente grande aos olhos de Deus? Se Deus enviou aquilo que é mais importante, o seu próprio filho. Então, esse é um dos principais enganos. Fazer comparações do tipo, Gideão apresentou um sacrifício. Inclusive mentem quando dizem que Abraão apresentou sacrifício. Abraão não chegou nem a sacrificar Isaac. Na verdade, o que aconteceu na época de Abraão, na época de Gideão, na época de outros, foram exemplos específicos para cada época. E Jesus veio. As pessoas precisam entender que o Novo Testamento, na visão correta, não seguindo uma questão cronológica, o Novo Testamento ele só começa a partir da morte do Senhor Jesus. Jesus, quando morre na cruz, o próprio livro de Hebreus, ele testifica isso, quando ele fala que o testamento só tem validade, livro de Hebreus, capítulo 9, verso 17, que diz que o testamento só tem validade legal quando o testador morre. Então, o Novo Testamento dá início a partir da morte do Senhor Jesus. Aí vem a pergunta feita pelo irmão Tavares, que as pessoas devem fazer sacrifício, devem se desfazer das suas coisas em favor de um pedido, em favor da realização de um desejo? Claro que não, até porque se uma pessoa tem necessidade de algo, basta que ela vá a Deus. Ela precisa ir a Deus. As orações são suficientes, mas o líder religioso ele faz é o evangelho da barganha, é o evangelho da troca. É como se Deus, irmão Tavares e os outros irmãos presentes no diálogo, é como se Deus fosse um corrupto. É como se Deus só respondesse se ele fosse pago, se ele pudesse ser pago para responder. Então, esse sacrifício, além de ser uma heresia, além de ser uma espécie de secretismo, que você tem que apresentar o que você tem, e quando a pessoa não alcança o que ela deseja, eles botam a culpa na pessoa. Fala assim: não, porque você não fez o sacrifício perfeito, porque você talvez estava com o coração com alguma mágoa, quando na verdade isso não é verdade. Não é verdade. O ser humano não tem e nunca terá nada que possa apresentar a Deus que seja maior do que aquilo que foi feito na cruz do Calvário. O que foi feito na cruz do Calvário, conforme o livro do autor aos Hebreus, foi suficiente e único. Único. Não se deve fazer. Os líderes religiosos usam esse tipo de artifício. Você vai apresentar o sacrifício, vai pegar a sua casa, seu carro. Olha, irmão Tavares e outros irmãos,
o que a gente vê de relato das pessoas, e as pessoas acreditam. As pessoas vão lá, se desfazem. Eu recebo muitos relatos aqui no Brasil, até de outros países, pessoas que se desfizeram da sua casa que moravam, pessoas que fizeram uma doação porque acharam que ia receber uma cura, acharam que ia receber alguma coisa. E isso é uma manipulação da Bíblia, porque não tem nada a ver os sacrifícios antigos, que foram de situações específicas, de épocas específicas, com a época da graça. Nós somos salvos pela gratidão. Toda vez que um ser humano foi salvo na Bíblia, foi por gratidão. Houve uma gratidão, houve um reconhecimento. Não, Senhor, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Noé foi salvo porque foi grato. Achou graça aos olhos do Senhor. E tantos outros. Mas hoje, infelizmente, parece que os líderes religiosos, irmão Tavares, ensinam as pessoas que ela sempre está devendo alguma coisa. Você está sempre devendo alguma coisa, você tem que sempre mostrar a sua fé, materializando a tua fé, fazendo alguma coisa, agindo a sua fé através de alguma coisa, quando isso não é verdade. Isso é mentira, isso não procede. O que Jesus fez na cruz foi único, foi suficiente, e pela graça, por esse favor que não merecemos, conforme está escrito, que é pela graça que somos salvos. É por essa graça que nós recebemos de Deus a salvação. Então, é por conta disso que, infelizmente, você tem visto aí o êxito de muitos líderes religiosos, levando as pessoas a esse engano, esse falso ensinamento. A minha abordagem começaria com uma resposta. Nós já somos abençoados, né? Em grande medida, nós somos abençoados, enriquecidos em Cristo Jesus. E essa deve ser a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho. O Evangelho é a mensagem para todos, né? E é a mensagem para todo mundo, né? E fica difícil você pregar como Evangelho uma mensagem que pode dar certo em Luanda, aqui em Angola, onde tem dólares, tem dinheiro, e não dê certo, por exemplo, na Etiópia, onde só tem areia, numa área onde a pessoa não tem nada a sacrificar, por exemplo, né? A não ser, né, sua própria vida desnudada de condições para poder fazer. Mas o Evangelho alcança esses povos que, não tendo nada, tem pelo menos, né, em sua alma a convicção de culpa e em Cristo Jesus a certeza de que o sacrifício foi realizado uma vez por todos os homens que creem. O que precisa ficar claro em relação às questões do sacrifício, né? A resposta clara seria não, ninguém é salvo ou ninguém precisa negociar com Deus qualquer sorte de bênção. O que você daria a Deus que já não fosse de Deus, né? O que você daria a Deus o que já não fosse de Deus? Inclusive no Antigo Testamento, os atos de sacrifício, quando voluntários, eram aceitos, né? E todos os atos de sacrifício, de entrega de animais, como perguntou o Armando, elas apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Esses sacrifícios, né, que eram para acobertar pecados, repetidas vezes feito pelo povo, uma vez por ano feito pelo sumo sacerdote no Santíssimo, tudo isso apontava para a pessoa de Cristo, para o sacrifício que viria a ser feito uma só vez por todas na cruz. Agora, nós podemos eventualmente encontrar na nova aliança, como aconteceu depois da cruz, como disse também nosso amado pastor David aí, podemos encontrar eventualmente na nova aliança ou depois da cruz o ato, por exemplo, de Barnabé, né? De ter vendido tudo e trazer na casa do Senhor. Aí o princípio da contribuição era de proporcionalidade, ou cada um dava segundo sua possibilidade para que todos os outros recebessem segundo suas necessidades. Eu voluntariamente tenho possibilidade e outros tinham necessidades e recebem. E infelizmente algumas igrejas só ensinam aqueles que tendo possibilidade venham a dar, mas os que têm necessidade não venham buscar, né? Então o princípio da igreja primitiva era este: quem tendo possibilidade dava, quem não tendo, né, ou só quem tem necessidade vinha pegar. Então era isso. E surgiu, por exemplo, um casal que, vendo que um homem fazendo isso recebeu, se calhar, a atenção da igreja, Ananias e Safira, foram fazer o mesmo. Venderam o que tinham que vender,
mentiram, né, a igreja que tinham dado o valor total e acabaram, né, morrendo. E Pedro falando para ele, disse, se você vendesse, não ficaria contigo, né? Ou se não vendesse, não ficaria contigo. Então, nós não temos bases nas escrituras, nem na velha aliança, para os atos de sacrifício barganhados que se fazem hoje, nem na velha aliança. Eu penso que para se fazer uma teologia destes sacrifícios esforçados, esperando retorno da parte de Deus, não encontra base nem na velha aliança. Ainda que não tiver no Novo Testamento, você só é capaz de fazer isso mentindo, né? Esforçando as escrituras, porque o modus vivendi do povo da velha aliança era mais de gratidão do que de barganha. Era muito mais de princípios instalados na administração, né, do reino, porque aquilo era um reino, era um povo de várias tribos, era mais um princípio de administração local, do povo, dos sacerdotes, porque você lembra que os sacerdotes viviam, né, eles não tinham terras, né, eles tinham apenas terra no meio das terras, né, não tinham terra, por exemplo, não havia uma tribo de Levi que tivesse terra, eles tinham pelo menos ali muitas terras, no meio das terras, onde estavam também inclusos as cidades de refúgio, né, que ficavam ali no meio de vários povos, havia 6 cidades de refúgio. Então, esses tinham essa consciência, como hoje nós temos, né, impostos, pagamos imposto, pagamos o IVA, e isso depois tem também retornos para o povo. Então, eles tinham essa administração. Esses sacrifícios serviam como administração local. Os sacerdotes não funcionavam apenas como líder religioso, eles funcionavam como líderes civis, funcionavam como poder judiciário, legislativo. Eles julgavam se alguém matasse, a morte fosse, né, por acidente, eles é que julgavam essas causas. Então, eles não eram apenas líderes religiosos, eles eram líderes administrativos, eram líderes judiciários, né? Eles eram o poder na altura, né? Eles tinham o poder na mão. Então, eu penso que, inclusive, né, às vezes a acusação que se faz até, eu penso, né, de que essas pessoas vão na velha aliança, nem na velha aliança vão, porque inclusive na velha aliança, se tivesse que tomar o exemplo da velha aliança, então eles estão completamente errados, porque muitos desses pastores não são líderes judiciários, eles não resolvem, né, situações criminais, eles não administram, né, a finança para a distribuição ou para a aplicação. Os sacerdotes na altura eram inclusive médicos, né, tratava das questões da lepra, separação, confinamento social para aqueles que tinham, por exemplo, doenças de lepra, de fluxo de sangue, eles é que administravam tudo isso. Então, era uma administração tão longa que se precisava, sim, de finanças, de pessoas que, dentro dos princípios que eles já tinham na cabeça desde a infância, fazia eles levar livremente. Era até prazer para eles levar, né, coisas para o templo, levar para a casa de Deus. Lembra no tempo de Neemias, eles é que tinham que dizer, não traga, chega. O povo fazia isso com uma grande alegria. Então, respondendo, dando esse resumo histórico, eu queria dizer que esse pessoal não encontra respaldo, nem na nova aliança, nem na velha. Porque se for na velha, vai faltar muita coisa, vai falhar muita coisa, e na verdade o que aconteceu foi o seguinte, eles acharam alguns textos no velho, alguns atos no velho, torceram e fizeram caber nesta aliança nova, né? Nessa aliança nova que é depois da nova. Eu acho que esse assunto é bastante pertinente. E dizia alguém que todo o sacrifício de que se configura na base do Antigo Testamento foi suprido, foi revogado, se quisermos ser radical no termo literário da palavra, com a morte na cruz de Cristo, que trouxe consigo a nova eterna aliança. Eu não sou teólogo, muito menos tecnocrata do ponto de vista da linguagem do evangélico, teológico, para tentar esgrimir aqui com pormenor do ponto de vista de dado histórico. Mas queremos ser aqui um tanto quanto telegráfico na nossa exposição. Dizer sacrifício, primeira questão que eu coloco é sacrifício de quê? Depois, para quem esse sacrifício? Para quem? Porque a questão da obilação, porque uma coisa é a tendência de obilar o Senhor, ofertar algo da sua inteira conveniência, de acordo à vontade deliberada do seu coração, como sinal de gratidão por alguma coisa que Deus fera na sua vida. Repara, vamos trazer aqui a colação
a reflexão dos dois sacrifícios entre Abel e Caim, não é? Por que Deus recebe o sacrifício de Abel e rejeita categoricamente o sacrifício de Caim? E quantas são as pessoas nos dias de hoje, tendo em conta o contexto atual, que nas nossas igrejas dão uma oferta ou fazem sacrifícios de Caim e não são recebidos, não são ouvidos, não são tidos nem achados? É preciso dizer que não se pode confundir o sacrifício feito na cruz com um voto de gratidão. Agora, o sacrifício, propriamente dito, na esfera da visão do próprio evangelho disseminado hoje, de acordo com a política do evangelho da prosperidade, não tem respaldo do ponto de vista legal, não concerne a lei divina. Por que não encontra respaldo? Porque é uma vontade gananciosa do homem, que ele age de forma urdilosa, maquina argumentos e artefatos para convencer sob persuasão psicológica, sob persuasão moral, o cidadão, o crente, o pacato crente, a dar inclusive o que já não tem. Quem disse que o sacrifício só tem que ser dinheiro? Onde é que está escrito na Bíblia que para dar um sacrifício na igreja só tem que ser em espécie de dinheiro? É essa tendência, segundo o que nos narra a Bíblia, nos termos do capítulo do livro de 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo 10, sobre a questão do amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é mau, mas é a tendência desmedida, desenfreada, de amar ao dinheiro, até que se perca o controle da situação. Quer dizer, o indivíduo não tem uma noção ampla sobre a sua alinhança do ponto de vista da visão cristocêntrica, mas porque está corrompido o caráter, corrompe a sua personalidade, corrompe a sua identidade, e o indivíduo entrega-se ao Deus desse século. Eu acho que não há outro sacrifício que se pode fazer dentro de uma congregação institucional, que chamamos de igreja, senão o sacrifício de doar gratuitamente o nosso amor ao próximo. Porque é isso que Cristo nos trouxe como visão cristocêntrica. Não há outro sacrifício, senão o sacrifício. Porque quando Deus testa Abraão, Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaac. Deus só queria provar se de fato Abraão está a fazer cumprir a visão, segundo o livro de Mateus capítulo 10, versículo 38, 39 seguinte, que diz que aquele que ama mais seu filho, sua mulher, seus parentes mais do que a mim, não é digno de mim. Mas quem por amor a mim aceitar-se a dar-se a si próprio, já ganhou. O que é que queria dizer? Que era preciso, Deus queria elevar Abraão a uma outra dimensão, a um outro nível, mas era preciso que ele demonstrasse que mereceria, por uma questão de meritocracia, esta elevação espiritual. Por isso ele ganha o nome de patriarca, ganha o nome de pai da fé, ganha o nome de pai das nações. Não era possível Deus tirar de Abraão aquilo que ele próprio deu. Quer dizer, Deus não precisa tirar de nós o que ele nos deu. O que Deus precisa de nós é o nosso voto de gratidão, é a nossa inclinação em lhe adorar, é a nossa sinceridade, é o nosso amor. E esse amor que se cinge na base da transmissão, da repartição do amor ao próximo. Que tipo de sacrifício? Você vai sacrificar, outros até sacrificam jiboia, outros sacrificam até lagarto, outros sacrificam até... eu fico um tanto quanto estranho. O que é que as pessoas chamam de sacrifício? E depois, quando se fala de sacrifícios das igrejas, seja maioritariamente em questões de dinheiro, questões financeiras. Onde é que está escrito na Bíblia que o sacrifício é dinheiro? E permitam-me trasladar, porque acredito que eu vou perder a carga e depois vou ter que recarregar para voltar a entrar se dá fora tempo. Em que parte da Bíblia, eu deixo essa questão retórica para nossos queridos pastores, está escrito que o dízimo é dinheiro? A oferta pode significar dinheiro, pode significar, mas o dízimo não significa dinheiro. Desculpa, são essas questões que está a inviabilizar, está a inverter o quadro da situação, está a adulterar a palavra genuína, está a aprisionar crentes de bem. O mundo só está assim por causa da ganância do ser humano. Nós estamos a estragar o mundo. Nós estamos a estragar o mundo. Senão não havia necessidade do mundo estar como está. Está a perceber, irmão Tavares? É um problema terrível, um sacrilégio, uma grande profanação. Adulterar a palavra do Senhor. Ai daquele pela qual vier o escândalo.
É impossível não haver escândalo. Mas nós que ainda temos uma mente de consciência lúcida no que concerne o evangelho genuíno, porque quem quer pregar hoje a mensagem de Paulo, quando ele diz que eu me orgulho de pregar o evangelho sem esperar nada em troca. Quem quer pregar hoje? Quantos querem pregar? A mensagem de Mateus capítulo 10, quando diz que de graça lhe dei, de graça dei. Não há sacrifício que supera a obediência a Deus. Está a perceber? Porque mais vale a obediência do que o sacrifício. Se há outro sacrifício que supera o sacrifício de Cristo, então a morte de Cristo não valeu nada. De nada me adianta continuar a adorar a Cristo. Porque senão, quer dizer, a minha salvação fica dependente do sacrifício. Quer dizer, estamos implicitamente a chamar de Deus como se fosse o negociante da fé. Deus não é quimbandeiro da fé. A fé não se negocia. Ou é ou não é. Não há contrapartida. Está a perceber? Porque se é minha obra, então tenho por que esperar uma contrapartida, uma retribuição, mas se é uma obrigação que me foi imposta, ai de mim se não pregar o evangelho. Pois para mim pregar o evangelho é um motivo de orgulho. Está a perceber? Agora, sacrifício, até sacrifício, há coisas que nem quero aqui meter no ar, meu caro. Levam até multicaixa, até PA dentro da igreja, está a perceber? Levam propósito da Cuca, propósito da ECA, propósito também da Shuna Baby. Quer dizer, eu fico sem entender o que está a passar com o mundo. Estamos a mutilar o evangelho, estamos a banalizar o evangelho de Cristo. Por quê? Por quê? Quem vai ficar nessa terra tenebrosa? O mundo é ingrato. Tiago 4,4, amizade com o mundo e inimizade com Deus. Mas os homens de Deus que estão ali, por amor de Deus, homens de Deus, tenham coragem de falar o evangelho. Percam crente. Os crentes que vão-se embora se não quiserem ficar diante do evangelho genuíno, transformador, da conversão, da palavra que mexe com a estrutura, tanto emocional, tanto psicológica, tanto do ponto de vista moral. Mas precisamos pregar o evangelho de Cristo. Quem crê está salvo, a palavra é taxativa, a interpretação é unívoca. Quem crê está salvo, quem não quer o problema é dele. Por que tens que persuadir a pessoa a crer até na falácia? Evangelho banalizado. Quer dizer, estamos a viver um momento agora do cúmulo das aberrações, do ponto de vista da disseminação do evangelho. Altamente quimbandalistas da fé. Mas é verdade que nem toda a batata está podre. Vamos aproveitar as boas e vamos continuar a lidar com as boas. Daí a necessidade de olharmos para a visão futura. O amanhã é de Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele virá como um estranho. Virá de forma repentina. Ninguém sabe. Nem a Bíblia diz que nem mesmo o filho sabe o dia e a hora. Eu acho que é o único segredo que Deus escondeu a Jesus. Quando nós temos implementar essa coisa do sacrifício dentro das igrejas, estamos a anular completamente aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque hoje vivemos debaixo da graça. Nós não estamos mais para sacrificar animais, nós não estamos aqui mais para trazer ovelhas. Até mesmo lá em Jerusalém, a porta às ovelhas, aonde entravam as ovelhas para o sacrifício, foi selado depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, o sacrifício hoje é nós andarmos com Cristo, consagrarmos a nossa vida a Cristo, termos plena comunhão com Ele. É só isso que nós temos que fazer. Ninguém tem que impor sacrifício a outrem, porque o maior de todos é o sacrifício de Cristo. Nós estamos na nova dispensação. A velha dispensação já foi superada. E isto tudo temos um grande estudo no livro, não é, na carta do Paulo aos Gálatas, onde ele explica tudo isso, não é? E onde ele diz que quem está na lei está por baixo da escravidão, ou quem está por baixo da lei está na escravidão. E o Filho já nos libertou da escravidão. Cristo nos tirou da escravidão, nós somos livres. Então, o pastor Sadraque foi muito telegráfico, muito sintético, quando fez todo o respaldo histórico, não é? Os sacrifícios que nós vamos ir, que estão todos eles, digamos assim, classificados no livro de Levíticos, elas todas, não é, refletiam a obra de Cristo, a obra de Jesus. Como dissemos e chegamos a estar na Bíblia, o sacrifício de Jesus Cristo supera todo outro sacrifício. Quero ligar a minha conclusão com o primeiro tema que queria arrematar, é que Deus é amor.
Deus não obriga ninguém a fazer nada. Até a salvação é arbitrária. Portanto, a pessoa é livre de aceitar ou não aceitar. Só que já está estipulado. Quem não crer já está condenado. Quem crer está salvo. Porque assim, se você crer, está salvo. Se você não crer, não está salvo. Ok? Estamos na época da graça. E o elemento essencial aqui é a verdade. As pessoas estão a viver no engano. As multidões estão a viver no engano porque não têm o conhecimento da verdade. Então, os que têm, como eu disse no princípio, os detentores da verdade de Deus, que têm a missão de anunciar, são estes os grandes perigosos, são estes problemáticos. Porque em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, o que diz? O que é agradável a Deus? É bom e agradável a Deus que todos venham ao conhecimento da verdade e que sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Portanto, esta é uma pura verdade que estamos aqui a dizer e com grande força a exigir de que o sacrifício de Jesus supera todo outro tipo de sacrifício. Essa moeda de troca que o sistema religioso leva as pessoas a fazer, nada tem a ver com o evangelho de Jesus, que é basicamente o amor ao próximo, é o compartilhar com o seu próximo, é tratar o seu próximo, que é a sua igreja, é a sua família, é aquele que seu vizinho, aquela pessoa que está próxima de você, aquela que está distante. Infelizmente, é muito triste, porque, não fugindo da questão do sacrifício que a gente está falando aqui, mas a gente repara que o sistema religioso divide as pessoas, separa as pessoas. Olha, se fulano não for de acordo com a sua fé, ou se ele não concordar com a fé sacrificial, eu mesmo já divulguei áudio de liderança religiosa orientando os seus pastores a dizer, olha, se o teu parente não concorda com a fé sacrificial, que é a fé do tudo por tudo, eu até fiz um estudo uma vez falando sobre isso, né? Que a única pessoa, ou a única menção na Bíblia que eu vi tudo por tudo, pele por pele, foi Satanás. Quando ele falou lá, quando ele veio se apresentar diante de Deus, Deus falou, olha, tá vendo lá o meu servo Jó, como é íntegro, Jó capítulo 2, tá vendo lá? E Satanás disse também, toca naquilo que ele tem, em outras palavras. Pele por pele ele vai dar, quer dizer, tudo por tudo. Eu vejo líderes religiosos falando a mesma coisa. Você tem que colocar Deus contra a parede, você tem que fazer, não, porque eu sou fiel, olha aqui o meu sacrifício. Então, infelizmente, irmão Tavares, pastor Vitor Bala, e os pastores também que estão acompanhando, essa é a realidade, esse é o evangelho da troca. Só que isso não tem nada a ver, né, com aquilo que Jesus veio trazer e que nós estamos aqui defendendo de todo o nosso coração.